galera, beleza? Aqui é Gustavo Ferreira, junto com o Juliano Taliati, no canal JG Comics, trazendo para vocês aí hoje um vídeo tudo a ver com o nosso, até com o próprio nome do canal, né? Que a gente vai falar sobre quadrinhos, super-heróis e tal. Mas primeiro deixa eu falar um oi aqui com meu amigo, meu companheiro, meu compadre. E aí, Juliano, beleza? Tranquilidade? Beleza, tranquilo, Gustavo. Show de bola, cara. É isso aí, amigão, é isso aí. Vamos falar sobre como a gente teve contato com super-heróis, o que a gente acha, quando que deve chegar, as crianças teriam contato, se deve ser com criança mesmo ou não, e por quê, por onde a gente teve esse contato, e foi aí que permaneceu com a gente, permanece até hoje, né? Apesar de estarmos aí, o Gustavo com 38 anos e eu com 44, a gente gosta e vai gostar para sempre de super-heróis, né? E é isso aí, Gustavo, vou começar por essa pergunta, cara. Você lembra? Eu sei que foi o Ultraman, né? Mas é o mais citado aqui nesse canal, depois do Batman. É assim, é Batman, Homem-Aranha, Ultraman e Coringa. Mas a gente pegar ali, vai ser mais ou menos por aí. Zoeira, Gustavo, zoeira. Era o Besouro Verde. Não, brincadeira. Qual foi o seu primeiro contato com super-heróis, com heróis? Por onde foi? Foi desenho, foi quadrinho, foi filme? Como é que foi? Eu acho que agora eu vou te dar mais motivo para você me zoar ainda com relação a isso, mas foi Spectroman, cara. Eu não estava muito errado, não. Spectroman. Ali, cara, sabe aquele sobrinho que é mais velho que o tio? E ele Ultraman, pô. Galera, assim, o Ultraman ele é anterior ao Spectroman, né? Mas a pegada é a mesma. E assim, eu comecei contato lá com isso, mas esse dos heróis japoneses, né? Assim, dos consagrados americanos aí, né? Tipo Liga da Justiça, que na época não era Liga da Justiça, era Super Amigos, X-Men, esses aí o que eu tive contato, vamos botar assim, o meu primeiro contato até mesmo foi através de bonequinhos. Foi o Super-Homem, o Flash, porque eu tinha os bonequinhos do Super-Homem, do Flash, Gavião Negro, eu tinha um bonequinho do Gavião Negro articulado, pô, era muito bacana, muito, muito massa. Você apertava a perninha dele e mexia as asas. Eu tinha um bonequinho do Wolverine, cara, ele não mexia em nada, ele só tinha as garrinhas que você podia tirar as garrinhas dele e tal, ele tinha uma basezinha e ele ficava sempre na posição de luta, né, pra dar agarrado, e tinha um bonequinho do Surfista Prateado. Então assim, a minha coleção de super-heróis ali começou por ali. E ali eu comecei a gostar, aí minha primeira animação que eu tive contato foi com o Homem-Aranha, e eu acho que aí foi minha paixão e tal, e aí eu comecei a querer ler e tal. Aí a minha mãe, eu até pedi para minha mãe uma revistinha, minha mãe comprou do Homem-Aranha para eu poder ler, mas aí, né, já foi mais para frente, não foi logo em seguida. Então, meu primeiro contato começou lá com os japoneses, lá na TV Manchete. Eu assisti ainda preto e branco. Vocês vão falar assim, como assim? Eu assistia a televisão, esses super-heróis japoneses, eu assistia preto e branco. E só depois que eu fui tendo contato com coisa colorida. Mas é bacana, né, esse tipo de coisa. Eu também acho legal, e assim, algo que hoje é surreal, né, mas é claro que nós assistimos muita TV preta e branca. Teve uma época na minha casa que tinha uma TV só e ela era preta e branca, e quando queimava, você ficava um tempão sem assistir, porque tinha que mandar consertar, e não era um negócio barato, né? Sim. Então, o primeiro contato, engraçado você falar que foi o Spectroman, né? Não, eu nem sabia da existência, lógico que sim, eu poderia ver o Spectroman e tal, mas eu não tinha TV Manchete no bairro que eu morava. Então, o primeiro contato que eu tenho, assim, que eu me lembro, é daqueles desenhos, acho até que eu já citei aqui, que não são desenhos animados, são desenhos que apareciam na tela de heróis ali, o Thor, foi com a Marvel, né? Foi com Thor, Capitão América, eu acho que aquele desenho tinha
era o Quarteto Fantástico também aparecia, e tinha um outro, que era um outro grupo, que tinha um homem de gelo, que formava uma pista e eu achava aquilo muito legal. E nos bonequinhos também foi com a Marvel, porque eu tinha um bonequinho do Capitão América e outro, eu tenho quase certeza que é o do Homem de Ferro. E eles eram bonequinhos que vinham numa moto e eles ficavam assim, essa era a posição deles. E assim, eu ficava brincando de lutinha com os bonecos, os braços deles quebravam, a gente colava, soltava. E aí, eu até já cheguei a contar isso aqui, tinha uma rampinha, aí eu enchia um vasilhame de água e colocava num carrinho que eu tinha, que era um carrinho muito legal, conversível, e aí ele ia, batia no que batia, o boneco pulava, né? Ele mantinha a inércia dele, né, Gustavo? E caía lá na água e tal. E assim, com heróis animados, Super Amigos, né? Primeiro contato com a DC que eu me lembro. E eu nunca fui de ter revistinha em quadrinho de super-heróis. Eu não tinha, eu já cheguei a comentar isso também. Eu tinha revistinhas, quadrinhos assim, da Turma da Mônica, da Zé Carioca, que eu adorava muito e tal, tipo Patinhas e tudo mais. Mas os desenhos eu sempre gostei muito, eu achava legal, eu achava muito criativo, eu gostava de desenhar. Eu desenhava, inventava historinhas de heróis, inventava heróis, fazia desenhos, e ali tinha os confrontos, aí sempre, eu criava uns enredos e desenvolvia ali, brincando, né, quando eu era bem criança. E foi por aí também os primeiros contatos, vamos dizer assim, que eu tive com os heróis. E isso foi bem cedo, cara, porque eu tinha, assim, esses desenhos aí, eu devia ter... Antes eu já via desenho animado, me lembro de desenho talvez do Scooby-Doo e tal, mas falando de heróis, né? Não que o Scooby-Doo ali o pessoal não sejam super-heróis, eles são também, né? Mas eu não estou considerando eles aqui. Ah, cara... E eu acho que tem que ser nessa idade, Gustavo. Eu acho que as editoras, não só DC e Marvel, mas todas elas que trabalham com heróis, eles devem atingir o público o mais cedo possível, 3, 4 anos de idade, de uma maneira que essas crianças possam entender. E com revistinhas para colorir, animações, filmes, você acha assim também ou você acha que deve ser mais para frente? Não, eu acho que quanto mais cedo, né, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, eu acho que quanto mais cedo é melhor. Por exemplo, um que eu não citei aqui, né, mas não foi porque eu não via, tá, galera? Mas a gente está tentando fazer uma ordem cronológica. Mas um que eu praticamente assisti aí junto com o Homem-Aranha e que eu gostava demais era He-Man. E ele eu posso considerar ele como um super-herói, mas não, né, de revistinha, desses mundos. E sempre no final do He-Man tinha uma lição de moral. E se você for ver, praticamente os quadrinhos também trabalham essa questão, só que não, né, da forma como é trabalhado no desenho do He-Man. Mas é muito bacana. Por exemplo, as minhas filhas, elas começaram a se interessar por essa coisa de super-herói. Elas gostam muito da Arlequina, no caso é uma super vilã, mas ela também gosta muito da Supergirl. Né, elas estavam até querendo assistir a série da Supergirl, né? E assim, você vê que às vezes a gente tem um jogo do videogame, elas querem jogar porque tem super-herói, então é uma coisa que motiva, cativa a criança, né? Incentiva ela a querer ler ou ver alguma coisa. Eu acho que hoje a gente precisa muito disso, ter exemplos legais, né, para a criança, para poder ela ir crescendo, né, de forma sadia psicologicamente. Então eu acho bacana essa ideia, sim, de trazer o mundo dos quadrinhos, dos super-heróis para a criançada. Então, o He-Man, realmente, na hora que você começou a falar, falei, ele vai falar do He-Man. O He-Man e os Thundercats, eles educaram gerações, né? Sim. Porque, e assim, quem não sabe também, os Thundercats é uma empresa japonesa. Os Thundercats não é americano, não. O escritor, os desenhos, é japonês. Pode ver que os Thundercats tem muito a ver com anime. Eu acho que é o mais próximo de anime que eu assisti até hoje. E depois que eu descobri isso, falei, cara, é mesmo, tem os traços, a forma de ser, só que é um desenho mais americanizado, né? Mas é uma história criada por japoneses. E assim, tanto os Thundercats quanto o He-Man era mais escrachado. Os Thundercats tinha meio que no meio do desenho
O He-Man era mais no final mesmo. E na gente, na She-Ra também tinha, que era, né? E é legal você falar isso das suas duas meninas, porque muitas vezes exclui as garotas desse mundo, né? Mas as meninas gostam de super-heróis, de super-heroínas, de vilões e vilãs. E a Arlequina, cara, ela talvez seja uma anti-heroína, e ela tá passando por transformações, né? Tanto é que hoje é uma das que mais vendem na DC é a Arlequina. Talvez ela hoje consiga produzir mais do que até o próprio Flash. Não sei, o Flash voltou a fazer muito sucesso atualmente. Eu digo em quadrinhos, né? Não digo em séries, não. Mas é bem próximo ali, tá? Sim. Agora, uma outra coisa aí, por exemplo, alguém pode falar assim, então só criança? Não, galera, isso aí vale para todas as idades. Por exemplo, eu semana passada eu fui num sebo para comprar revistinha. E assim, é muito engraçado você ver a reação das pessoas mais novas quando entram e me veem, por exemplo, comprando quadrinhos. Né? Eles devem ter associado, tá comprando pro filho, pra filha, pro sobrinho, né? Deve ser. E eu tô comprando pra mim. Então, assim, é engraçado, né? Dentro do ônibus, às vezes eu pego quadrinho para ler dentro do ônibus, eu acho que o pessoa olha assim para mim e fala, não é possível que você tá lendo quadrinho, um barbado desse. Mal de domingo, algum quadrinho desse aqui. Mas eu acho que, assim, hoje eu tenho uma cabeça, né, muito diferente de quando eu era criança. Então, a minha visão do quadrinho é outra, a minha própria preferência pelos quadrinhos é outra. Mas para mostrar para vocês que eu acho que não tem idade para gostar de super-herói, não tem idade para ler quadrinho. Eu não, por exemplo, assim, você tem vergonha de ler quadrinho? Claro que não tenho vergonha nenhuma de ler quadrinho. Eu até prefiro ler quadrinho do que ver muita coisa que passa na televisão que, na minha opinião, não deveria nem estar passando. Sem dúvida. Perfeito. Eu concordo assim embaixo que você falou. E assim, eu concordo totalmente. Eu acho que às vezes quando a pessoa passa pela adolescência, ou ela vai entre ali 17, 18, 20 anos, por exemplo, e eu não estava muito ligado em heróis, em filmes super-heróis nessa época, eu cheguei até a falar aqui. Mas mesmo assim eu não tinha vergonha, eu gostava de desenhos, eu continuava assistindo desenhos animados nessa época e não tinha vergonha de falar que assistia. Mas é porque realmente eu não estava tão ligado em quadrinhos, não estava. Depois voltei a estar, e eu penso como você, a gente não tem idade, a gente vai no cinema, a gente vê a faixa etária muito parecida assim com a nossa, né, da nossa época, pessoas mais velhas que às vezes não vão no cinema levar, às vezes vão, né, levando netos e filhos ao cinema, ou vão com eles, até mais interessados em ver o filme ainda, mas muitas vezes estão sozinhas no cinema, né, que já aconteceu, por exemplo, né, com o Gustavo e comigo também, às vezes numa sessão que dá, que a gente consegue ir num dia que a gente pode, na parte da tarde, às vezes o filme já está um tempo, você tem que ir, porque ele vai sair ali do cartaz, e aí a gente vai. Tem a gente, mais umas 5, 6 pessoas no cinema às vezes, não muito. Então, não tem idade é eterna, e quanto mais cedo começar, é lógico, galera, não dá pra gente apresentar heróis e séries pesadas, com nível de violência alto, como, por exemplo, um Demolidor da vida, um Justiceiro, principalmente, para crianças que são menores. Não é isso. Mas, por exemplo, eu estava falando aqui com o Gustavo, vai sair uma animação do carro do Batman, do Batmóvel, e aí vai ser os carrinhos e os veículos interagindo entre eles ali e tal. O Flash tinha uma moto, né? Não sei por que o Flash tinha uma moto, mas ele tinha uma moto. Pode ser que esteja. Vai ser para crianças de 3, 4 anos de idade. Aí, quer dizer, já sai quadrinho, já sai carrinho, eles vendem. A criança começa a entrar, além da empresa captar jovens fãs desde mais cedo, tem isso que o Gustavo falou também, de levar bons exemplos e tudo mais. E a partir do momento que você vai tendo mais ideia, entendimento das coisas, sim, por que não ver também
séries mais assim. E outra situação, né, Gustavo, que você colocou aí, tem programas na televisão que nem deveriam passar, né, que fazem uma apologia à violência, né, sim, que sim. realmente, mas alguém vai falar assim, não, mas você falou séries aí que também fazem apologia à violência. São séries realmente violentas, tudo bem. Eu só não acho que elas façam uma apologia à violência. Nesse caso, eu acho que faz apologia à violência quando você mostra crimes, como foram feitos, aonde foram feitos, e pessoas ganhando milhões e milhões passando isso e repassando para qualquer horário do dia e da noite, para qualquer pessoa de qualquer idade estar assistindo, né? Deprime os idosos e coloca uma coisa na cabeça dos jovens que não deveria estar, né? Deveria ser algo mais leve, como um He-Man da vida, né, Gustavo? Algo assim. Exatamente. Eu também acho isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque aí pra gente as experiências de vocês. Qual a idade de vocês? Quando vocês começaram a ver filmes? Qual foi o primeiro contato? Né? E é isso. Um grande abraço, beijos a todos. Valeu. Isso aí, galera. Fui!